Olá a todos, olha eu aqui mais uma vez com vocês, muito prazer em estar aqui compartilhando com vocês esses 4 anos que foram de muito ensinamento e eu precisava compartilhar com vocês um pouco dessa experiência. Então, já faz um ano que eu estou cuidando de mim, cuidando do meu interior, da minha vida, da minha casa interior. E, e esse vídeo eu venho falar com vocês sobre o seguinte: sem limpeza não há manifestação. Então, para eu começar a manifestar, eu primeiro tenho que me limpar. Não tem como. Então, são os passos, vou direto ao ponto, simples e objetivo, que eu quero que esse vídeo seja um vídeo curto, mas que você possa pegar isso e possa colocar em prática na sua vida, assim como eu tenho colocado. Então, fala-se muito da manifestação, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade para manifestar, e realmente, porque sem a limpeza espiritual, você não consegue, você fica patinando, você fica sempre no mesmo lugar, dando os passos e continua sempre no mesmo lugar. Então não tem como você manifestar algo sem fazer sua limpeza interior, tá? Então, a primeira limpeza que você tem que fazer, eu coloquei aqui no meu caderno, tá? No meu caderninho, não, para poder falar um pouco para você sobre a limpeza. Então, a primeira limpeza na infância, eu preciso limpar os acontecimentos dos traumas da minha infância. Eu preciso limpar os acontecimentos negativos da minha relação em relação à minha juventude, à minha pré-adolescência, né? A infância, a pré-adolescência, adolescência, juventude e a sua vida adulta até hoje. E aí a gente precisa limpar também a parte de relacionamentos, a parte de trabalho, a saúde e a escassez, tá? As crenças limitantes de escassez que nós trazemos e principalmente as nossas 12 manchas que trazemos na nossa árvore genealógica. Então não tem como manifestar, gente, sem isso. E aí você tem que se olhar e você tem que se olhar dentro de você e se analisar e ver o que eu preciso mudar, o que eu preciso limpar dentro de mim. Então nós temos tanta podridão dentro que às vezes você fala assim, meu Deus. Eu falava assim, meu Deus, o dia que eu fiz a limpeza de tudo, eu dormi. Gente, eu deitava para dormir e o meu corpo não descansava. Mas por quê? Porque a minha mente subconsciente é a mesma coisa do teu armazenamento do teu celular. Se o teu armazenamento está cheio de coisa, como que você vai querer colocar uma outra informação nova, sendo que já está cheio? Não tem como, ele não tem capacidade para armazenar aquela informação nova para ele começar a atuar. Então você tem que ir lá, fazer a limpeza dos arquivos, fazer a limpeza dentro de você para você começar a manifestar. Não tem como, é impossível haver uma manifestação sem essa limpeza. Tá, mas e como que eu limpo isso? É agora que chegou a parte boa que eu vou te ensinar. Rápido, simples e objetivo. Então você vai na sua infância. Você sentiu raiva, ódio, mágoa, ressentimento, insegurança, medo, os traumas que você vai ter que analisar os traumas que você sentiu. Você vai ter que vivenciar, você vai ter que estar em um momento calmo, relaxado, e você vai ter que visualizar aquela situação, tá? Você vai ter que ir até aquele determinado momento e experienciar aquilo. E qual é a emoção que você vibrava para você desconectar isso, para você trazer para o momento atual e desconectar? Como que você vai fazer isso?
Você vai lá naquele momento, olha aquilo, como o professor Hélio falava na palestra dele, vá até aquele momento, analise, vivencie, olhe as pessoas que fizeram parte daquilo, traga para o teu momento atual e aí você vai falar assim, você vai repetir. Agora, diante da divina presença, eu sou. Esse acontecimento que eu experienciei agora, esse sentimento, você vai falar o sentimento, por exemplo, de raiva que eu experienciei, ele agora está cancelado. Você vai cancelar do meu subconsciente e do meu DNA, da minha linha genética e do meu cérebro reptiliano. Com absoluta certeza, assim é e assim está feito. Você vai limpar todo momento da sua infância. É assim. Primeiro você vai lá na infância e vai limpar a infância. Depois você vai na pré-adolescência. Os acontecimentos que você vivenciou lá, você vai trazer para o teu momento atual. Você vai sentir o sentimento que você experienciou negativo e você vai falar aquilo. Como eu falei, neste exato momento, diante da divina presença, eu sou, eu cancelo o sentimento de ódio, mágoa, que eu experienciei agora. Esse sentimento, ele está cancelado do meu subconsciente e do meu DNA, da minha linha genética e do meu cérebro reptiliano. Com absoluta certeza, assim é e assim está feito. Quando você experienciar cada momento e você fazer os cancelamentos, depois você vai fazer o Ho'oponopono. Para todas as pessoas que provocaram sofrimento na minha vida, eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, sou grata. Para todas as pessoas que provocaram sofrimento na minha vida, eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, sou grata. Para todas as pessoas que provocaram sofrimento na minha vida, eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, sou grata. Você vai fazer 3 vezes para cada. Para as pessoas que te provocaram sofrimento, você vai fazer para as pessoas que eu provoquei sofrimento na vida delas, você vai falar a mesma para 3 vezes para as pessoas que eu provoquei sofrimento na vida delas. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Sou grata. 3 vezes. E aí você vai fazer para você. Para mim, Débora, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, eu te amo, sou grata. Para mim, Débora, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, eu te amo, sou grata. Para mim, Débora, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, eu te amo, sou grata. Você vai fazer esses Ho'oponopono direcionado para as pessoas que provocaram sofrimento na sua vida, 3 vezes, para as pessoas que eu provoquei sofrimento na vida delas, 3 vezes, o Ho'oponopono, e depois 3 vezes para você. Então, você vai analisar toda a sua infância e você vai fazer os cancelamentos e você vai se limpar. Depois, você vai olhar as suas emoções dentro de você, tá? Por exemplo, lá na escala do livro Peça e Será Atendido, tem
as escalas lá na página 20, tem as escalas de orientação, na página 105. No capítulo 20, os diferentes graus da escala de orientação emocional. Então, geralmente fica gravado com muita facilidade aquilo que é negativo. E aí você vai lá, a partir do 8, do número 8, tá? Tédio. Se você tem tédio, você faz pelo tédio, Ho'oponopono pelo tédio. Você cancela o tédio na sua vida. Você cancela o pessimismo na sua vida, tá? Você cancela a frustração, a irritação, a impaciência. São essas emoções. Você vai cancelar cada uma dessas emoções. Tédio. Diante da divina presença, eu sou, eu cancelo toda a emoção de tédio na minha vida, que eu senti, que eu vibrava nessa emoção. Essa emoção está agora cancelado do meu subconsciente, do meu DNA, da minha linha genética e do meu cérebro reptiliano. Com absoluta certeza, assim é e assim está feito. Então, você vai fazer os cancelamentos e aí você vai pegar frustração, irritação, impaciência, sobrecarga, desapontamento, dúvida, preocupação, reprovação, desânimo, raiva, vingança, ódio, ira, cólera, inveja, insegurança, culpa, desvalorização, medo, sofrimento, depressão, desespero e impotência. Você vai cancelar cada um dessas emoções negativas que você vibrava. Você vai falar assim: eu cancelo essa emoção de raiva dentro de mim, que vibrava dentro de mim. Você vai falar: essa emoção de raiva que vibrava dentro de mim, ela está agora cancelada. Aí você vai falar do meu subconsciente, do meu DNA, da minha linha genética e do meu cérebro reptiliano. Com absoluta certeza, assim é e assim está feito. E aí você vai fazer o Ho'oponopono. Em seguida, você faz o Ho'oponopono para essa emoção que você cancelou. E aí você vai cancelar isso daqui. Com os cancelamentos, você vai começar a subir na sua escala de orientação emocional e aí você vai melhorar. Você vai melhorar, você vai começar a vibrar, ter uma vibração melhor. A partir do momento que você começa a ter consciência das suas emoções e qual consciência você estava vibrando, quando você vai direcionando o seu pensamento, a sua atenção para elas, você pode ter certeza que você vai ficar uma pessoa melhor. Você vai ficar tão limpo, você vai ficar fluida, você vai ficar leve. Você vai ficar bem, de bem com a vida. As coisas de fora não vão te preocupar, pessoal. Olha, agora eu vou falar para vocês. Então, eu estava vibrando muito nas preocupações financeiras, tá? Eu não sabia como que eu ia pagar uma conta de um cartão e eu precisava pagar 13 mil reais. E eu tinha o meu salário e aí entrou 10 mil reais na minha conta. Meu pai resolveu dar um pouco de dinheiro para os filhos, né, em vida, e ele depositou 10 mil reais na conta de cada um. E aí o dinheiro veio. E aí eu fiquei tão feliz, eu falei, meu Deus, eu nem esperava. Sabe, quando você começa a ter uma calma, você começa a vibrar na tranquilidade, na segurança.
Porque a gente tem muitos sentimentos de insegurança, de instabilidade, preocupação exagerada, sem saber o que você vai fazer para pagar aquela conta, como que você vai fazer, o que você vai fazer. Ai, mas está chegando o dia. Aí você começa a comer compulsivamente, aí você começa a ficar ansioso cada vez mais. Você começa, se você tem o hábito de roer unha, você vai roer a sua unha. E olha, pessoal, isso aí é desgastante. Viver em estado de sobrevivência é desgastante, é frustrante. E a gente não precisa viver assim. Então, com a limpeza espiritual, vamos começar lá na infância e vamos limpar essas emoções que você vibrava lá da infância. E aí você vai começar a subir, a melhorar. E é isso que eu desejo para você de coração, tá? Que você se limpe, que você se restaura, que você se renova, que você possa ter uma vida maravilhosa, que você possa criar uma vida maravilhosa. Então, quando eu descobri essas ferramentas que me ajudou a limpar, a melhorar, a subir na minha escala de orientação, pessoal, olha, é libertador. Não tenho palavras para descrever o coração, como que o coração ele fica tranquilo, ele fica limpo, ele fica leve. Sabe, você começa a ver o quanto que você é abençoado, o quanto que você é querido e amado por Deus. Só por ter o privilégio de estar aqui, vivenciando, experienciando essa vida humana, é maravilhoso. E saber que Ele se importa sim, se importa muito com você, se importa comigo e se importa com todos nós, porque Ele é amor pleno. Deus é amor pleno e Ele está em nós. E que a sua vida possa ser plena, como a minha está sendo plena. Eu desejo de coração isso para você. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Até mais.